Olá, amados e amadas do Senhor. Eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom entrar mais uma vez na sua casa contando um pouquinho daquilo que Deus faz na vida de quem deixa Ele agir. A gente pensa que fazer a obra de Deus é só para os pastores, né? Você já pensou isso alguma vez na sua vida? Eu pensava que para eu estar fazendo a obra de Deus, eu tinha que estar à frente de uma igreja, à frente de um grande ministério, eu tinha que ser uma pastora, eu tinha que ter um cargo de liderança dentro da igreja. E aos poucos o Senhor foi me mostrando que Ele chama cada um de uma forma diferente. Isso mesmo, você que está aí, com certeza tem um chamado. Você que está em casa assistindo a gente agora, tem um chamado. E o Senhor quer que você use o seu chamado para falar dele. Agora, esse chamado vai ser muito diferente das outras pessoas, porque esse chamado é seu, Deus fez para você. Então, muitas vezes o Senhor vai te chamar para servi-lo, para levar a palavra dele através da música. Você já viu como a música tem poder de deixar a gente alegre, de deixar a gente satisfeito quando você ouve um louvor, quando aquilo entra no seu coração e começa a falar com você? Pois é, tem gente que vai ser através da música. Tem gente que vai ser num altar, com certeza. Tem gente que vai ser assim, num programa de TV. Tem gente que vai ser educando os filhos. Tem gente que vai ser falando para a família. E tem gente que vai ser levantado para falar através das redes sociais, através da internet e aí chegar ao mundo todo. Mas tudo isso começa pequenininho. O seu chamado começa pequenininho, começa com uma vontade aqui no peito, e isso vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando essa vontade fica muito forte, aí você sabe que vem da parte de Deus. O testemunho que a gente vai contar aqui hoje fala disso, de uma forma diferente de evangelizar. Mas a gente não vai falar só dessa forma de evangelizar. A gente vai contar um pouquinho da história da pessoa que está à frente desse projeto, para que você entenda que mesmo quando a gente acha que não tem nada para contar, mesmo quando a gente acha que a nossa vida é normal, igual a de todo mundo, para Deus ela não tem nada de normal e nada de igual a de todo mundo. Ela é diferente, ela é única e ela é especial. Por isso que Deus vai te usar, assim como Ele está usando o convidado que está aqui com a gente hoje. Hoje a gente vai contar o testemunho do Carlos Guimarães. Oi, Carlos, seja muito bem-vindo. É uma honra receber você e o Ministério Sementes de Fé aqui no programa. E eu espero que você use esse tempo para falar com as pessoas o que Deus colocar no seu coração. Seja bem-vindo, presbítero. Obrigado, Carolina. É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu que agradeço essa porta. E espero poder sim passar aí uma mensagem, né, uma semente, deixar uma semente de fé aqui com você e também a todos aqueles que estão nos acompanhando. Amém. Que Deus assim possa abençoar todos nós. Amém. Carlos, a gente vai falar do ministério, mas antes disso, é um ministério novo, né? Sim. Apesar de pertencer, de ser junto com uma grande igreja aqui da cidade, que é a Igreja Evangélica de Jesus, estar sobre a bênção espiritual do pastor Geraldo, as pessoas, muita gente ainda não conhece o Carlos. Sim. Né? Quem é o Carlos? Conta pra gente um pouquinho da sua história para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor o seu chamado, Carlos. Ok, verdade. A minha história ela não começou agora, né, com esse Ministério Sementes de Fé, a qual alguns já estão tendo a oportunidade de me ver pelas redes sociais. Sim. A minha história ela começa lá ainda aos 15 anos de idade, né? Quando eu comecei ali a dar meus primeiros passos nessa mudança, né, da adolescência, caminhando ali para a mocidade, para a juventude. E era um caminho que eu já estava aos 13, 14, 15 anos ali experimentando do álcool, algo que já estava até mesmo muito perigoso. Mas um belo dia ainda na escola eu recebi, né, aquele Novo Testamento, né, que era entregue naquela época nas escolas. Você acha que os gideões, né, faziam um trabalho super legal entregando isso? Exatamente, eram os gideões que chamava esse ministério, que entregava esse Novo Testamento. E ali eu pude começar a ter aquele interesse de ler a Palavra de Deus. Foi onde eu comecei a então alimentar da palavra
mas não com aquele intuito de a salvação em si de Cristo, né? Até então era mais uma curiosidade para, de certa forma, confrontar alguns parentes, né, que já estavam semeando na minha vida, que tinham encontrado com Cristo e que estava passando até nós essa semente de fé deles para mim. E aí eu comecei a ler esse Novo Testamento para confrontá-los, porque eu não tinha a estrutura, né, necessária, o conhecimento, como eles já estavam tendo. Então eu comecei a ler para poder ter essa discussão no mesmo nível. Mas aí é que a graça de Deus nos surpreende, porque à medida que eu fui lendo, eu fui tendo esse encontro, o Espírito Santo foi abrindo o meu entendimento, abrindo a minha mente, e eu comecei então a sentir, né, esse chamado de Deus para ter esse encontro com Ele, para ter esse encontro com a verdade. E assim então eu comecei, né, a ter esse encontro mesmo com Cristo, até que eu me decidi mesmo a procurar por Jesus. Amém. E um dos caminhos que eu acreditei ser é porque toda a minha família, da parte de pai, tinha um certo dom para a música, cantavam, tocavam instrumentos, e eu achei que ali poderia ser também uma ferramenta para mim, um dom de Deus. Então eu procurei o então presbítero Gilberto, né, que me atendeu muito bem e abriu as portas do projeto dele para mim. É o Gilberto Doceiro, Gilberto né? Doceiro, conhecido aí na cidade, né? Uhum. E aí eu fui para esse projeto na intenção de aprender o violão, de tocar o violão. Já tinha esse contato com a palavra de Deus, e esse projeto estava sendo feito na ocasião no prédio da Igreja Batista Floresta aqui da cidade. Uhum. E ali eu fazia a aula, mas ouvia os cultos, percebia a movimentação, o contato Você foi das pela pessoas. aula, mas não conseguia escapar do resto. Exatamente, exatamente. Fui na intenção de aprender ali com a aula de violão. Mas tive também essa oportunidade de ver, né, a postura daquelas pessoas que estavam ali, cristãs, da igreja como um todo. E tudo isso foi sendo ferramentas de Deus para que eu pudesse ter realmente um encontro com Ele. E aí até que então, em 2000, no final de novembro de 2000, eu me decidi para Jesus lá mesmo, Amém. num culto de mocidade que eu participei, e lá mesmo eu já ergui as minhas mãos para Cristo e aceitei como Salvador e Senhor da minha vida. Glória a Deus. E ali começa a minha caminhada cristã. E como eu já estava fazendo a leitura desse Novo Testamento, então tudo começou a acontecer de forma bem mais rápida, eu digo assim, porque alimentando do Novo Testamento, já ali com a palavra, com a direção do Espírito Santo, eu já então posso dizer que fui assim muito com sede de ter esse relacionamento vivo com Deus. E aí eu fui buscar logo o batismo, né, nas águas, fiz o discipulado, fiz todo aquele processo. Aí em janeiro de 2001 eu me batizei. Logo depois fui buscar o revestimento do Espírito Santo de Deus. E tudo isso, para a glória de Deus, foi acontecendo muito rápido. Você sempre teve essa sede, então, de buscar, de querer mais de Deus? Sim, sim, sempre tive. Até porque antes de eu ter esse encontro com Cristo, eu tinha uma vida praticante, né, no segmento religioso a qual eu estava. Então eu já tinha esse desejo de ser um seminarista, de ser um líder espiritual na ocasião. Então eu já tinha muito esse desejo em mim aflorado, de servir a Deus e de fazer algo para as pessoas, de usar um talento, o dom de Deus para somar e edificar vidas. Então eu já fui com muita sede e Deus foi me concedendo graça, mas infelizmente a vida, ela nos oferece oportunidades, e se a gente não souber aproveitar, por outras questões, na mocidade ainda, a gente acaba deixando a desejar nessa caminhada. E por mais que tudo isso foi acontecendo muito rápido, e eu vendo a ação de Deus, infelizmente chegou um dado momento que eu me fraquejei, né? Eu entrei em relacionamento
que não foi bem sucedido. O meu pai passou por um momento de enfermidade, até então, para mim, não seria tão grave, até porque ele já havia tido outros problemas de saúde no coração, foi várias vezes à UTI e voltou com vida. E agora, eu sendo cristão, eu tinha em mente que ele ia ser curado. Deus ia curar o meu pai. E esse período foi difícil para mim, desse período de enfermidade dele, porque eu já estava tendo um trabalho, estava trabalhando fora com vendas, e eu vinha só finais de semana, e eu não estava conseguindo conciliar esse momento da minha mocidade, do meu trabalho, desse relacionamento, e muito menos com o meu pai. Então tudo isso foi aflorando em mim, e eu não conseguia administrar tudo isso. E infelizmente chegou um dado momento que meu pai veio a falecer, e eu fiquei naquela expectativa que Deus ia curá-lo e Sim. que eu seria uma ferramenta de salvação, porque eu orava pela salvação dele. A minha mãe já frequentava, né, a igreja, a minha irmã, eu tenho uma irmã, um irmão, mas ele não. Então, quando chegou a morte, e eu fui o primeiro a receber essa notícia, eu fiquei muito triste. Porque quando ele nos sentou em casa para falar do problema de saúde dele lá atrás, que era o coração, eu sempre procurei manter uma posição que agradasse a ele, que respeitasse, que não deixasse ele ter, né, tristeza conforme ele tinha colocado. Mas infelizmente ele veio a falecer, foi uma perca muito dura para mim, pela expectativa que eu estava da cura. Acho que Deus curaria. E eu era muito apegado a ele, muito próximo dele. E o relacionamento na vida sentimental também, que não foi bem sucedido, e tudo isso aflorou até que eu, infelizmente, tomei um caminho talvez mais difícil, que foi o caminho de tentar tirar minha própria vida, né? Fiz uso de medicamento misturado ali com uma bebida e infelizmente foi necessário ir a um hospital e tudo. Deus me guardou, Deus me protegeu. Você já tinha um plano, né? Porque o Senhor já tinha esse trabalhar, porque o Senhor já tinha um projeto, um propósito para a minha vida. Então o Senhor, por misericórdia, me guardou, me protegeu de toda, porventura, sequela que poderia acontecer. Mas ali mesmo, dentro do hospital, eu fiz novamente uma aliança com Deus. Eu disse para Deus que eu sairia dali transformado, que eu ia viver mesmo uma aliança séria com Ele e que eu ia dedicar a minha vida em favor da obra de Deus, da obra para o reino dele, e que eu gostaria de ser instrumento para outras vidas, para edificar vidas. Glória a Deus. E assim eu fiz. E aí, isso foi aproximadamente 2003 para 2004, né? E aí começou a mudar realmente a sua história. Porque você já conhecia Jesus, você já estava lendo a palavra, você já tinha sido batizado, né? Mas com essa atitude, com isso que aconteceu aí, a gente pode dizer que você teve sua primeira experiência mesmo com Deus, assim, dele ter te guardado, dele ter te protegido disso tudo, mesmo estando em meio a tanta tribulação, né? Ainda assim ele te guardou, porque além dele te amar, ele tem um plano para sua vida. Exatamente, né? Exatamente. Foi a primeira manifestação de Deus que eu pude experimentar o favor de Deus. Porque essa fúria do inimigo com a minha vida já é desde bebê. Bebê eu tive problemas sérios de saúde, bronquite. Com 13 anos, se eu não me engano, um acidente muito sério de trânsito, a qual só eu me machuquei seriamente também. Então já havia um investido no inimigo, mas até então eu não tinha esse conhecimento. Olha só, gente, isso é para vocês terem noção do tamanho que é esse ministério, Sementes de Fé. Porque se desde tão novinho o inimigo já tentava contra a vida dele, isso quer dizer que muita gente vai ser abençoada através da sua vida, Carlos. Em nome de Jesus. Eu creio. E aí, o que mudou depois disso? Quando você teve essa primeira experiência real com Deus, o que mudou na sua vida? A partir daí, Carolina, eu tomei essa iniciativa
de ter um compromisso com mais excelência com o Senhor. Eu já buscava, eu já tinha aquela sede, mas eu decidi ir mais profundo para ter uma maturidade necessária, buscar, né, esse envolvimento maior para mim não cair na mesma situação. E as portas começaram a se abrir, inclusive a porta do meu casamento. Olha só. Porque um ano depois de tudo isso, Deus me confortou com a minha esposa, a Patrícia, que eu vim a conhecer minha esposa. E eu até brinco, eu falo, né, às vezes nas palestras que eu faço também para casais, que a gente também trabalha nessa área, que Isaac foi consolado na morte da sua mãe através da Rebeca. Sim. Que no início do nosso relacionamento foi até um dos meios, assim, entre aspas, de brincadeira, quando me perguntaram como que eu estava emocionalmente e se eu estava num relacionamento. E eu disse, não, estou aguardando a minha Rebeca, não sabendo que ela também estava aguardando o seu Isaac. Isso então ainda que vocês nem se conhecessem, eu nem sabia, você já falava isso, né? Que você estava aguardando a sua Rebeca. Sim. E a Patrícia, mesmo sem te conhecer, sem nada, já falava também que estava aguardando o Isaac dela. Também já estava lá no seu cantinho à espera de um varão, de um Isaac. E conta pra gente um pouquinho, Carlos, dessa história, porque pelo que você me contou, a Patrícia não é daqui, né? Sim, sim, a Patrícia ela é do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Iguaçu. E no ano de 2004, a gente teve um encontro missionário aqui na cidade, né? Que eles vieram para a igreja. Então, peraí. Então, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Sim, e você volta para contar pra gente como que foi, como você e a sua Rebeca se conheceram. É rapidinho. Olá, estamos de volta com o programa Aliança com Você, hoje contando o testemunho do Carlos Guimarães. E você já sabe, né? O testemunho do Carlos e todos os outros você vai assistir também lá no portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br. E tem uma novidade, você vai poder assistir lá também, a gente vai fazer uma degustação para vocês, você vai poder assistir lá no portal também alguns dos vídeos dos Sementes de Fé, para você conhecer o ministério do Carlos, para você conhecer um pouquinho mais, e aí você pode se inscrever no canal dele e ter acesso regularmente a todos os vídeos que ele posta, tá bom? Carlos, então, a Patrícia veio lá do Rio de Janeiro para cá, para um congresso da igreja, é isso? Sim, sim, foi um encontro missionário que nós tivemos, um projeto no período de um feriado, onde a gente ia visitar o nosso bairro e outras localidades, semeando a palavra de Deus, fazendo um convite, falando a respeito do Evangelho. E interessante que nesse projeto foi dividido grupos, né, porque cada um ia para um setor, e ela ficou no meu grupo. Olha. Né, e a gente começou ali aquele relacionamento, mas como irmãos mesmo em Cristo, a paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E foi só esse o nosso contato. Não teve nenhum interesse, assim. Naquele momento não houve nenhum interesse de ambas as partes, até porque nós estávamos voltados mesmo nesse tempo de espera, de fazer a obra de Deus, de fazer cumprir o reino de Deus, para então o Senhor, né, agir e operar. E a chegada final desse processo, desse projeto, melhor dizendo, nós trocamos telefones com toda a equipe que veio, né? Para a gente continuar a conversa, manter a amizade. E aí, mesmo nesse ambiente, no finalzinho, os amigos dela e outros, começou a surgir o assunto, né? Como que eu estava, e eu disse mais uma vez, estou aguardando a minha Rebeca, esperando o Senhor. Quem sabe, tem uma Rebeca aí que está esperando um Isaac, aquela brincadeira toda, mas foram embora. Voltaram lá para o Rio de Janeiro, 500 quilômetros de distância. E aí ficou aquele aperto. Comecei a manter contato
com até então esses amigos dela, né? Porque eram todos de uma mesma igreja, a grande maioria. E aí, conversando como que foi, se gostaram da cidade, se gostaram do trabalho, se gostaram da visão da igreja. Aí uma determinada pessoa falou, olha, a Rebeca, que é a Patrícia, está aguardando o seu contato, sua ligação. E aí eu entrei em contato com ela, tomei a coragem, a iniciativa, até porque eu sou muito tímido, muito recuso ali. Eu tomei a iniciativa de ligar, liguei, e ela me atendeu e começamos a conversar. Quando a gente percebeu, sem pedir, sem falar, mas quando percebemos, estávamos namorando. Olha só. E aí a gente começou esse relacionamento por telefone. E no período de namoro até o casamento foram 10 meses. Olha. E nesses 10 meses, pessoalmente, nós nos falamos 4 vezes. Uau! Então, nesse período, a gente foi para conhecer a família minha aqui, depois eu conheci a dela, depois para noivar e depois para casar. Então, 4 oportunidades. E a Patrícia veio para cá, para Sete Lagoas. Ela veio para cá morar aqui, né? Vocês continuam morando aqui. Exatamente. Aí, casamos em fevereiro de 2005. Agora, dia 19, nós vamos completar 12 anos de casado, para a glória de Deus. E ela veio aqui para Sete Lagoas comigo, aceitou esse desafio. Sabe? Mas como é que é isso, Carlos? Eu namorei, noivei e casei muito rápido também. Eu até nem aconselho. Mas assim, como que foi isso? Porque eu já achava que o meu tinha sido rápido, o seu em 10 vezes, com 4 encontros só. Sim. Como que é isso? Como que é um namoro hoje, no pleno ano 2005, quando vocês casaram? Sim. Um namoro por carta e por telefone, como que era isso? Exatamente, a gente não tinha, né, acesso ao que se tem hoje, né, a ferramenta tecnológica que coloca a gente tão próximo. Verdade. Mas naquela época era a carta e o telefone, né, que foi o nosso contato. E trabalhamos também, como eu disse, com casais, com famílias, e também não indicamos, né? Não indicamos esse período tão curto de conhecimento. Eu acho que Deus permite que isso aconteça com algumas pessoas, sim, até para que elas possam dar um testemunho disso depois. Né? A gente até fala mesmo, nosso testemunho, gente, isso foi um agir de Deus para conosco, foi algo que Deus permitiu para a nossa vida particular, mas foi desafiador. Porque por telefone e carta, todo mundo é lindo, né? Sim, todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal. E aí, quando chegou os dois aqui, exatamente, agora vamos morar junto e pronto. A história, por si só, é muito linda, né? Todo mundo gosta de ouvir. Sim, é romântico. Mas quando a gente veio para esse ambiente mesmo familiar, de viver os dois todos os dias, aí as coisas começaram a mudar. Aquela história linda, aquele príncipe encantado de Sete Lagoas e a princesa começaram a ter problemas. Imagina. Porque não houve aquela preparação de conhecimento, né? De pegar ali os pontos principais, né? De negatividades, podemos dizer assim. Então foi desafiador. Então nós começamos a ter muitos problemas, porque nós deixamos para se conhecer dentro do casamento. Então, para aquele momento foi muito duro, foi muito difícil. E alguma vez, Carlos, vocês chegaram a pensar que não daria certo? Chegaram a pensar, não, nós erramos, não vai dar para continuar casado? Ou pensaram, mas ainda... Porque eu acho que pensar no momento de crise, infelizmente, mesmo que nós conheçamos a palavra, é inevitável você não pensar uma vez ou outra, sim, né? Mas o mais legal é a decisão de enfrentar tudo isso, que já que vocês estão fazendo 12 anos, vocês exatamente tiveram essa decisão, né? Pois é. Mas da minha parte, eu confesso, houve muitas vezes que eu pensei sim, em devolvê-la para o Rio de Janeiro. Falei, vou devolver você para o teu pai, para tua mãe. Mas, por outro lado, a gente tinha esse desafio. Era uma aliança e ela não podia ser quebrada. Verdade. Por mais que tínhamos as nossas dificuldades, nós tínhamos por necessidade superar isso. Porque foi algo de Deus, por mais que foi rápido e tudo, foi uma ação de Deus poderosa. Eu só comprei essa aliança que eu tenho no dedo, o restante tudo Deus proveu.
Deus proveu Uau. tudo para a nossa casa. Tudo, desde móvel, utensílios, tudo. Então nós começamos a ter os problemas. Isso veio a nossa filha, a Rebeca, que hoje tem 9 anos. E nós vivemos muitas crises, não só pessoais, de confronto, crises financeiras, a ponto de, aos 8 meses de gravidez, ela comer feijão com farinha, porque não tinha o que se comer em casa, até porque o pouco que tinha, ela tinha colocado para mim numa marmita para levar para o trabalho. Então foi momentos muito delicados. Mas aí a gente começou a trabalhar com família ainda nesse processo. E Deus foi abrindo o nosso entendimento, nós fomos amadurecendo e começamos a reconhecer os nossos erros, onde falhei, onde errei, compreender um ao outro, entender um ao outro. E para a glória de Deus, todo esse quadro foi revertido. Glória a Deus. E hoje nós trabalhamos com família e temos esse testemunho para edificar outras vidas. Com certeza. Então, naquele momento foi muito duro, foi muito desafiador. Mas hoje nós temos isso como ferramenta para aconselhamento e muitas outras vidas. Nós, para a glória de Deus, já temos testemunhos que alcançamos com o nosso testemunho, com o nosso aconselhamento. E hoje a gente, para a glória de Deus, estamos vivendo um grande momento com o Senhor e no nosso relacionamento. Amém. Então vale a pena. Amém. Por mais que está difícil, né? Se a gente buscar essa essência de Deus, o Espírito Santo de Deus e lutar, nós vencemos. Vocês não procuraram mudar um ao outro, vocês procuraram entender um ao outro, sim, né? Sim, sim. A primeira mudança foi essa. Eu me reconhecer onde eu falhei, onde eu estou deixando a desejar. Não procurando a mudança dela, mas eu entendi que a partir da minha mudança, eu ia colher a mudança dela e vice-versa. E que foi o que aconteceu. E com a graça de Deus nós conseguimos superar Glória isso. A Deus. E hoje nós estamos aí também falando para muitas famílias e creio que muitos que estão nos vendo vão ser edificados com essa palavra também. Eu creio, com certeza. E desses 12 anos de relacionamento, Carlos, quanto tempo foi isso de crise? E quanto vocês já começaram a ver essa mudança tendo efeito na vida de vocês? Sim. Esse período ele foi de 5 anos. Que bênção. Foram 5 anos de dificuldade, de lutas, de pelejas, de batalhas. Mas o 6º ano para frente, quase já ao tem 7º mais de ali, já né? tem mais de tempo bom do que de crise. Graças a Deus. No 6º ano de casamento a gente começou, né, a aprimorar, a tomar, né, algumas atitudes necessárias, vendo palestras, vendo vídeo, lendo livros, começamos a buscar essa essência de Deus para nós. E no 7º ano, por incrível que pareça, que para nós aí a gente considera um número profético, um número né, bem forte para a gente, no 7º ano a gente já estava vivendo um outro momento, uma outra história. E Deus começou a abrir as portas para a gente. Glória Com a essa Deus. mudança, toda essa mudança, Deus já foi conduzindo tudo de uma forma tão linda que hoje a gente ri das situações que a gente tinha lá atrás. Por que disso, filho? Por que a gente fazia isso e ri e faz piada do que aquilo que a gente errava, do que praticava? E graças a Deus hoje a gente vive esse momento, mas Glória sempre lembrando que precisamos melhorar, cada dia investindo no nosso relacionamento para conseguir sempre um avanço e ficar cada dia melhor, né? Amém. E você falou que o Senhor começou a abrir portas para vocês e dentre essas portas também foram abertas portas ministeriais. Vocês também começaram a crescer dentro da igreja, começaram a ministrar mesmo esses cursos para casais e outras atividades também dentro da igreja, foi isso? Sim, isso, exatamente. Eu já tinha, de certa forma, um trabalho ministerial, mas não com tanta propriedade. Porque até então, eu também solteiro e tal, tinha umas certas restrições até por mim mesmo. Então, quando veio o casamento, eu comecei a desenvolver, Deus foi abrindo essas portas, passando, né, por essa área da pregação da palavra, tendo convites para pregar, para ministrar, até que chegamos também à área familiar, que também
leva o nome de Ministério Aliança. Olha só. Né? E aí a gente ministra, a gente fala para casais, a gente aconselha casais, a gente ministra cursos de noivo, a gente está sempre trabalhando também, atuando nesse com família, né? E graças a Deus, Deus abriu essa porta para a gente já teve a oportunidade de estar em outros lugares, outras igrejas, outros trabalhos, podendo testemunhar da nossa vida e também orientando os casais, ministrando sobre a vida deles, do que aquilo que a gente viveu e conseguimos superar em Deus. Né? Então, eu consegui, com a graça de Deus, essa oportunidade de ir galgando posições, vamos dizer assim, no ministério, né? E hoje, para a glória de Deus, nós estamos aí servindo a Deus ali na Igreja Evangélica de Jesus, como presbítero, né? E também nesse ministério de casais e o ministério Sementes de Fé. É isso que eu ia perguntar agora. Além do Ministério de Casais, né, vocês têm esse outro trabalho também evangelístico, né? Que é o Ministério Sementes de Fé. Como que começou o Sementes de Fé? Ele começou lá dentro da igreja também? É um outro ministério da igreja também? Como que começou, Carlos? Sim, eu digo que o Ministério Sementes de Fé é uma extensão do ministério local da nossa igreja, nossa congregação. Porque nós temos lá o Ministério Semente de Fé, né? Só sem o S, Semente de Fé, que é o Ministério de Ensino da doutrina bíblica na igreja, da qual eu também sou o responsável. Então já são 9 anos, nós começamos aos domingos, né, que era a escola dominical, mas o nosso pastor teve uma visão de Deus e colocou como culto de ensino na quinta-feira. E aí todas as quintas-feiras, de 7 horas às 9 da noite, eu estou ali ministrando a palavra de ensino e de edificação para a igreja. Amém. Vocês não congregam na sede ali na Randolfo Simões, né? Esse culto é na sede ou não? É na congregação do bairro? Não, é na congregação do bairro. A Qual Igreja bairro? Evangélica de Jesus do bairro Manoa. Lá no Manoa. Então quem quiser ir lá no Manoa para assistir essa pregação nas terças-feiras, pode ir lá que vai te encontrar lá. Sim, toda nas quintas, né? Isso. Toda quinta-feira nós estamos lá. Sou eu o responsável por estar ali semeando sementes de fé para todos aqueles que têm a oportunidade de estar com a gente ali. Amém. E será um enorme prazer receber. Quem puder estar lá conosco, fica o convite para estar. Amém, vai ser ótimo. E aí começou lá um ministério que é de estudo, né? Que é da palavra. Mas a gente está te vendo aí com a camisa e tal, a gente já falou aqui, não ficou só nisso, né? Por quê? O que te fez dar um passo a mais, Carlos? Você se sentia descontente ou você sentia que você podia se dar mais para Deus? Por que você resolveu dar um passo a mais? Eu gostaria de estar avançando no meu ministério, né? Eu tinha intenção e desejo no coração de ser um evangelista, não ficar somente ali às 4 paredes. Mas devido à minha personalidade, ser muito tímido, ter dificuldade para começar um assunto, então nasceu um desejo de coração de ampliar, como a gente tem costume dizer, ampliar as tendas. E eu recebi uma palavra, ouvindo uma pregação, que as tendas iam ser ampliadas, e eu tomei aquela palavra para mim, que eu queria avançar. Mas eu estava buscando de Deus que direção tomar para que lugar. Né? Como, sim, entendi. Verdade. Então nós vamos fazer o seguinte, Carlos, a gente vai fazer mais um intervalo e aí você volta para contar para a gente como tudo começou nos Sementes de Fé. É rapidinho. Olá, estamos de volta para saber o finalzinho desse testemunho do Carlos, de como nasceu os Sementes de Fé. Carlos,
E aí você falou que você queria dar um passo a mais, né? Mas você não sabia como. É aquilo que eu falei no início do programa. A gente tem várias formas de servir ao Senhor, mas o Senhor tem uma forma certa para cada um, né? Correto. E como que você identificou que era isso? Através das mensagens, através da palavra, através deste ministério? Sim, o que acontece? Num dia de pregação, que eu tinha essa agenda de pregação na nossa igreja mesmo, local, eu vivi um momento assim muito surpreendente com Deus, que eu assumi o púlpito para pregar, mas de repente eu não tinha essa mensagem mais no coração, muito menos aos lábios para falar à igreja. E ali eu tive uma experiência assim fantástica, porque eu fui sincero à igreja, disse a eles que naquele momento eu estava sem uma mensagem para ministrar. Foi algo assim muito específico, que não sei se outros já viveram isso, pregadores, mas foi algo muito particular meu, e eu tomei de certa forma aquele susto, porque eu sou sempre preparado, mas aquele dia ocorreu isso. E aí eu me expus para a igreja, nós oramos, e veio um texto na minha mente, que é Romanos 6:23, né? E ali eu li aquele texto, e um amigo meu, o Igor, membro da nossa igreja, o jovem Igor, ele ouvindo tudo isso, ele decidiu gravar a minha mensagem, o meu sermão. E ele gravou esse sermão, lançou no YouTube, no canal dele, e deu 240 visualizações, só áudio. Não tinha uma imagem, não tinha um som com qualidade como deveria ter, mas que era audível. Uhum. E ele me disse isso, me despertou a atenção. Eu disse, quem sabe aí a porta que Deus está abrindo. O meu desejo de semear, o meu desejo de falar, quem sabe não é por aí. Aí pedi a ele que me ajudasse, que ele buscasse, né, quais eram os recursos para a gente fazer isso. E ele me trouxe a ideia, ele já preparou a logomarca, que é esse que eu estou usando, já foi preparando tudo, e me mandou via e-mail, e eu disse, ok, está aprovado, vamos começar. Olha. Então ele, o editor, eu brinco assim, dos vídeos, eu brinco que ele é meu secretário, que faz os contatos e tudo. Ele que fez contato comigo. Exatamente. E ele criou essa página no Facebook, criou o canal do YouTube, me passou, né, o básico de como que ia acontecer. E um outro amigo, que é o Fernando, ele que tem, né, o aparelho, assim, vamos dizer, a câmera para fazer a filmagem. E assim aconteceu. Surgiu essa ideia, falei, é a porta que Deus está abrindo, é a ampliação de tenda que eu ouvi ele falar comigo. Amém. Então não vou ficar só restrito aqui na igreja. De certa forma, por mais que eu já estava tendo testemunhos na área familiar e tanto na área também do ensino da quinta-feira, de pessoas falando que estavam sendo edificadas, que estavam crescendo em relação à palavra, eu ainda assim me sentia que eu poderia fazer algo mais, que eu poderia ir mais além. E eu já tinha promessa que eu iria além das fronteiras. Talvez não fisicamente, mas com essa ferramenta que hoje nós temos, que é a rede social. Que a gente pode ir em lugares que não imaginamos. É verdade. E assim então começou o Ministério Sementes de Fé. Que era a promessa, né? Que era, na verdade, o caminho que o Senhor tinha para vocês. Mas, Carlos, quando a gente começa o ministério, isso aconteceu muito comigo e ainda acontece. Sim. Quando a gente começa um ministério, a gente, não, veio de Deus, esse negócio vai bombar num minuto e tal. Sim. E aí, quando começam a vir os problemas, porque eles vêm, a gente, Verdade. Nossa, agora não é de Deus, vou parar esse negócio. Isso aconteceu também? Com certeza, aconteceu. Nós começamos esse projeto em outubro do ano passado, né? Então tem poucos meses ainda. Pois é. Recém-chegada. E de imediato a gente, pelo menos da minha parte, eu comecei sim querer desanimar, porque todos da equipe trabalham, né? Tem o seu trabalho secular, e a gente não estava conseguindo encaixar os horários, não estava conseguindo. Para um dava, para o outro não dava, e ficou aquela preocupação. A gente começou a fazer
em casa, começou a fazer na sala da minha casa os vídeos. Aí a gente teve a ideia de aprimorar, de ir para fora, de fazer em ambientes abertos, até por questões de iluminação e todo aquele ambiente também favorável, que é totalmente diferente, né? As pessoas olharem o vídeo e ver tudo ali, o real, assim, podemos dizer. É porque em casa a gente geralmente não tem todo esse aparato que tem aqui na TV, né? Todas essas luzes, os vídeos que eu faço em casa mesmo. Na semana passada eu fiz alguns, até com o pastor Giovanni da Deus é Fiel. E aí a Kaylee, que trabalha comigo, falou: caramba, ficou horrível, não dá para usar, o som tá isso, o som tá aquilo. Porque são muitos detalhes que precisam ser pensados, né? Até porque se tratando do reino de Deus, a gente tem que preocupar com a qualidade. A gente não pode fazer, né, de qualquer maneira. Verdade. E assim a gente começou a dar os primeiros passos, fomos a cada dia aprimorando e estamos buscando essa melhoria cada dia, essa excelência cada dia, para que o nome de Deus seja glorificado, porque a intenção nossa ali é edificar vidas, é verdadeiramente deixar uma semente de fé. E então toda segunda-feira no nosso canal tem lá uma mensagem, por isso é Sementes. É um braço da igreja, podemos dizer assim. Lá é o Ministério Semente de Fé. Quando a gente vem para cá, é o Sementes de Fé, porque toda semana vai ter um vídeo novo lá para quem já se inscreveu. Uma sementinha nova toda semana. Sim, né? E na página do Facebook, daqui a pouco nós vamos deixar o endereço, tem sim uma mensagem também, todos os dias pela manhã a gente posta uma mensagem. Mas o trabalho começou assim, e como você me perguntou, já estava fugindo do assunto, sim, bateu sim aquele medo de não conseguir e logo querer desanimar por todos esses problemas que eu citei, de horários. Às vezes o que a gente queria fazer, o nosso equipamento não conseguia nos atender. Existem vários, né, programas de edição melhores do que o que a gente usa, e até o momento a gente não tem recursos, né? Tudo que a gente utiliza ou é nosso mesmo, ou então compramos com o nosso dinheiro para investir nesse ministério. Até porque o nosso alvo ali é verdadeiramente alcançar vidas que estão ali em dificuldade, e com uma palavra de 2 minutos, 3, no máximo lá 5 minutos, alguém é edificado e deixa, né, de cometer algum tipo de atitude que poderia prejudicar a sua vida. Então veio sim aquele momento de dificuldade, de desanimar, de parar, mas aí eu tive um renovo de uma colega de trabalho, né, que teve um sonho com esse projeto, né? E aquilo me renovou muito. Você pode contar o sonho pra gente? Podemos, vou contar. Essa colega de trabalho, ela chama Aline. Ela não professa a mesma fé que nós, mas é uma menina muito bacana. Ela me contou que ainda no finalzinho do ano passado, que ela estava indo do trabalho para casa, e dentro do ônibus, no sonho, estava ela com várias pessoas também, né? E entrou um rapaz que veio para assaltar todos. Olha. Tomando celular, tomando vários pertences. E ela mais no fundo do ônibus, né, do lotação que a gente fala, ela estava ouvindo um dos meus vídeos. Aí no sonho ela diz que começou a discutir com esse rapaz, esse assaltante, que não ia entregar, que não ia devolver, não ia dar a ele o seu celular, até porque todos que estavam ali provavelmente estavam pagando o celular e tudo. Aquela discussão, dou, não dou, até que ela teve aquela iniciativa e disse: olha, eu estou ouvindo e vendo um vídeo de um colega meu, de uma palavra de Deus, inclusive eu quero colocar para você ouvir, ouça. E ela colocou o fone no ouvido dele, ele ouviu, começou a chorar e começou a entregar os pertences de todo mundo, dizendo que não ia roubar mais, desceu do ônibus. E ela então acordou. No outro dia lá ela me contou esse sonho, e aquilo me animou muito. Glória porque a Deus. Foi uma resposta de Deus, que era para continuar, porque vidas estavam sendo alcançadas. Com certeza. Então aquilo foi um renovo muito grande para mim, e estamos aí. E Carlos, como que você escolhe as palavras que vão ser ministradas nos vídeos? É o que? É uma inspiração? Como que é? Isso é muito interessante, porque muitos que me procuram para dar um retorno, para falar do que ouviu, me perguntam a mesma
pergunta que você me fez. A princípio, no início, eu tinha assim, já algo em mente. Vou falar isso, vou falar aquilo. Hoje não. Depois do segundo mês, eu orei a Deus e disse, Deus, eu estou numa correria tão grande que eu não vou ter essa capacidade de montar um texto bacana, de fazer, né, uma edição de um texto, decorar esse texto de repente para mim falar. Então eu conto com a inspiração mesmo do Espírito Santo na minha vida. E assim eu abro um versículo, Deus me dá um versículo, aí eu já vou para gravar somente com o versículo. E ali Deus vai me dando inspiração. Naquele momento eu deixo o Espírito Santo usar os meus lábios, e assim eu vou ministrando, vou falando, e sai lá o vídeo com a palavra. E graças a Deus muitas vidas têm sido alcançadas. Eu já assisti alguns e realmente que bom. É uma bênção. É muito edificante mesmo a palavra que você ministra através dos vídeos. E hoje vocês têm então essas redes sociais, né? Que é o Facebook, sim, o Instagram e o canal no YouTube, né? YouTube. Passa para o pessoal de casa, vamos passar para o pessoal de casa então esses endereços. Sementes de Fé no Face, Sementes de Fé, né? Sim. Só você procurar lá, Sementes de Fé. No Instagram é o @Sementes de Fé. E no canal do YouTube, você só precisa colocar lá /Sementes de Fé e você vai conseguir ver os vídeos. A gente vai ver como a gente pode fazer para divulgar isso para vocês também no portal. Mas com esses endereços que a gente está passando aqui, você já consegue assistir os vídeos que já foram feitos até hoje, né? Se você me permite, Carolina, é Ministério Sementes de Fé. Ah, tá, desculpa, gente, é Ministério Sementes de Fé no YouTube, no Instagram, @Ministério Sementes de Fé e no Face, Ministério Sementes de Fé também. Isso, tudo Ministério Sementes de Fé. Agora tá certinho, gente. Mas você consegue acessar em um desses 3 canais e olhar lá, compartilhar com amigos, convidar outras pessoas para assistirem também. E Carlos, eu queria te agradecer muito por ter vindo, por ter participado aqui com a gente. Isso da gente mostrar aqui ministérios novos que estão surgindo é muito importante porque é o reino, né? A gente não está aqui falando de uma igreja específica. A Igreja Evangélica de Jesus abraçou o projeto, está apoiando vocês, o seu pastor está te abençoando. E isso é importantíssimo, principalmente no reino espiritual. Mas a gente está falando de reino, né? A gente está falando de alcançar pessoas, ganhar outras almas, né? Então eu te agradeço muito por ter vindo, por compartilhar isso com a gente aqui. E eu queria te pedir que nesse tempinho que a gente ainda tem, que você fizesse ou uma oração, ou falasse o que Deus colocou no seu coração, deixar uma mensagem, quem sabe até uma mensagem que você já tenha falado nos vídeos, entendeu? Queria que você usasse esse momento para falar com o pessoal de casa o que Deus colocar no seu coração. Ok, Carolina, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, né, por estar aqui. A palavra que eu deixo para todos que estão nos vendo é que é possível. Amém. Com Deus, né, com a ajuda de Deus, é possível. Que eles não venham desistir dos sonhos, dos projetos, dos alvos que cada um deles tem, das promessas que Deus tem para a vida deles. Vão surgir dificuldades, lutas, né, que todos nós vamos enfrentar, porque assim a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas é importante a gente usar essa fé, usar essa palavra, né, essa ferramenta que Deus nos deu, que assim nós vamos conseguir, diante de Deus, honrar, né, o compromisso para com o Senhor e o nome dele ser glorificado, porque o alvo também sempre é que o nome de Deus seja glorificado, Verdade. que o reino dele seja estabelecido. Verdade. Venha o teu reino, né? É o que nós oramos da oração do Pai Nosso. Então é essa mensagem que eu quero deixar para cada um dos que estão nos assistindo lá no portal, né, lá no nosso canal. Esteja acompanhando que você será muito abençoado em nome de Jesus. Amém, amém. E é exatamente isso que ele falou, né? Não deixa as circunstâncias, não deixa as situações do dia a dia, as coisas que vão se levantar para te atrapalhar, fazerem com que você desista dos seus sonhos. Se lá no início, na primeira briguinha, o Carlos tivesse desanimado, desistido da Patrícia, pode ser que hoje você não estivesse aqui, pode ser que casais que foram transformados através da ministração de vocês não estivessem mais juntos.
E a gente sabe que a família é o primeiro ministério e a base de tudo. Então pode ser até que os sementes de fé nem chegassem a existir. Exatamente. Né? Mas você não desistiu quando ficou difícil fazer o primeiro vídeo, você não desistiu quando tiveram as dificuldades de horário entre a equipe, né? Sim. Você tem perseverado e através da sua perseverança, Carlos, o Senhor tem alcançado outras vidas. E isso não tem preço, né? É verdade, Não tem preço. Com certeza. Eu te agradeço muito mais uma vez. Aqui o programa Aliança com Você está à disposição de vocês. Volte quantas vezes você quiser. Sim. Traga o resto da equipe da próxima vez também. Hoje ele trouxe um membro especial da equipe, que é a Rebeca, que está ali no cantinho. Verdade. Mas esse espaço é seu, tá? À sua disposição. E não deixa de acessar o canal do YouTube, você que está em casa, /Ministério Sementes de Fé. Acessa lá, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu queria te agradecer por mais uma vez ter ficado com a gente durante a programação, durante esse testemunho que impactou muito a minha vida. Às vezes, mesmo que você tenha direção, que você saiba o caminho que você tem que seguir, tem dia que a gente acorda desanimado, não tem? Tem dia que você acorda meio devagar e fala, ai, esse negócio não é pra mim, ai, hoje eu não vou gravar, hoje eu não vou fazer isso. E aí a gente ouve um testemunho desse e vê que não, que é pra você, que é pra mim, que é pra gente, entendeu? Então põe o pé que o Senhor vai abrir o mar. Não foi assim que ele fez com Moisés? É assim que ele vai fazer com você. Põe o pé. Muitas vezes o Senhor está esperando uma atitude da sua parte para que as coisas possam ser transformadas na sua vida. E é isso que eu te desejo, que as coisas sejam verdadeiramente transformadas na sua vida por aquele que realmente pode fazer a diferença. Eu queria te agradecer mais uma vez e te espero aqui amanhã para mais um testemunho que vai impactar a sua vida. Até lá!